Olá, aqui é a Aline Sapka e hoje não seria diferente eu começar o Entre Elas com alguém muito especial, falando sobre transformação de cidade, futuro de cidade, falando de cultura. A gente percebe que no futuro as cidades mais interessantes de se viver não são as cidades com os melhores prédios, mas as cidades que me emocionam, as cidades onde há conexão com as pessoas, com a vizinhança. E é sobre isso que eu quero falar hoje, e meu convidado é o Sérgio Ogawa. Sérgio, seja bem-vindo para a gente conversar um pouquinho sobre o Musicário. Tantas pessoas aqui da cidade já ouviram falar, já puderam prestigiar, né, tantos eventos de vocês, mas muitos ainda não conhecem. E como é gostoso trazer um pouquinho disso para cá, para que as pessoas possam conhecer. Seja bem-vindo. Pode contar um pouquinho de ti e da tua história. Muito obrigado, Aline, pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre o trabalho do Musicário, Academia Filarmônica Brasileira. Então, o Musicário ele nasceu com um sonho de formar uma orquestra sinfônica dentro do Instituto Cor, que já havia investido na construção da Escola Internacional de Joinville, hoje conhecida como Cor International School, e o Conselho de Administração queria investir em cultura. Criou-se esse conceito, esse projeto de formar uma orquestra. A convite de um amigo em comum da diretoria, eu estava desenvolvendo um concerto, a produção de um concerto no Teatro Guaíra, em Curitiba. Foi convidado o diretor do Cor da época para assistir, ele não pôde ir, mas ele agendou uma data para a gente conversar sobre as possibilidades de como formar uma orquestra. Bom, eu fiz 3 perguntas. Primeiro, tem músicos profissionais aqui em Joinville de alto nível? Ele falou assim, eu acho que não. Ok, tem boas escolas para que a gente possa ter uma previsão de formação de jovens talentos, mas de música erudita? Ele olhou, também acho que não. Tem pelo menos teatros com boa acústica, porque a gente precisa pelo menos desenvolver um trabalho de formação de plateia, trazendo grupos e orquestras de outros estados para que o público comece a se habituar com a música erudita, porque aqui precisaria cultivar isso, leva um bom tempo esse gosto pela música, música clássica, música sinfônica. E diante dessa dificuldade, então eu pensei, bom, se não temos nenhum desses 3 itens, nós teremos que começar do zero. Eles falaram, do zero? Como? Sim, com crianças da rede pública, é algo que eu trabalho desde 1983 em formação de jovens talentos. E por que da rede pública? Hoje no Brasil, ou são desenvolvidos projetos de formação de base em projetos sociais ou nas igrejas, que fomentam a música instrumental. Então nós teremos que desenvolver um trabalho, um projeto sociocultural, uma startup dentro do Musicário, abrindo 100 vagas iniciais como se fosse uma escola de música, dando oportunidade para 100 bolsistas iniciais começarem a ter o contato, o estudo musical, a gente comprar e emprestar os instrumentos, porque são de alto valor, e as famílias muitas vezes não teriam condições de ficar trocando, porque é igual o sapato de tênis de criança, vai crescendo, você tem que aumentar o tamanho do instrumento. Olha que interessante, e sabe que me lembrou disso, Sérgio, quando tu traz essa informação de que precisou entender que teria que ensinar, e fazer a formação. Tem uma frase de um mentor meu que eu gosto muito, que diz assim, que se você não ensina o que você faz, daqui a pouco você está fora do mercado. E é sobre isso, porque imagina, se você esperasse encontrar os músicos prontos, se você esperasse ter o teatro pronto, talvez esse sonho e esse grande projeto do Musicário não teria acontecido. Então, ter essa disponibilidade de poder, não, então vamos ensinar. E pessoas querendo aprender, sedentas para aprender, tem muitas, E realmente, hoje, quantos alunos que o Musicário já tem hoje em Joinville? Então, a gente começou, iniciou o primeiro processo seletivo em 2017, para 100 vagas vieram 700 candidatos. 700 candidatos. Aí a gente tinha uma previsão de fazer esse processo seletivo num final de semana, teve que levar um mês inteiro. E além dos testes de aptidão musical, que como eram crianças do zero, eram cantigas de roda,
seria solfejar, né, como se fosse repetir ritmos, né, para que a pessoa tenha a noção tanto melódica como rítmica, e uma entrevista pessoal, não só com o aluno, mas principalmente com as famílias, porque o investimento seria não só financeiro, mas de tempo, e teria que ter uma seriedade por parte das famílias, né? Um comprometimento de trazer os filhos toda semana, não podia faltar, senão ele perde todo o fio da meada, vamos dizer assim, né? De toda a metodologia de ensino. Começamos com 14 professores. Lembrando, das 700, 500 candidatos vieram da rede pública. 500, né? Então, e quantos alunos foram matriculados nessa primeira? 110 alunos. 110 alunos. Hoje nós temos 180. São pouquíssimas vagas assim que a gente abre anualmente, é mais para os pequenininhos, a partir dos 4 anos de idade. Até porque eles têm uma formação, né? Quantos anos eles ficam para a formação? Olha, no caso dos violinos, eles começam muitas vezes na infância, entre 4 e 8 anos, e leva mais de 10 anos para ter a formação de base. 10 anos. Né? Então, é muito parecido, por exemplo, com o esporte olímpico. Né? Não é aos 18 anos que ele vai começar a ter a formação profissional. Na verdade, com 16, 17 anos, ele já participa de Olimpíadas para ser medalhista mundial. Então, a formação técnica profissional é na infância e adolescência. E a infância a partir de que idade já começa? No caso de violinos, assim, já começa com 4 anos de idade. 4 anos de idade. Outros instrumentos maiores, assim, já são com 7 anos de idade, às vezes instrumentos de sopro 8, 9 anos, dependendo da estatura, né? Porque tocar trombone vai precisar um pouquinho mais de porte físico, enfim. Contrabaixo, né? Sim. Se bem que a gente tem contrabaixo até para crianças também. E, Sérgio, pode ser que seja uma curiosidade das pessoas até que estão assistindo sobre isso. Se eu quero muito que meu filho aprenda, né? Eu tenho um filho que tem 3 anos, vai fazer 4 anos. Precisa passar por um processo seletivo? A maioria é das escolas públicas. Como que funciona? Não, na verdade, hoje, principalmente para as crianças entre 4 e 6 anos, que é da musicalização, que é algo muito genérico, e é o play, né? O play de tocar e o play de brincar. No caso da musicalização, é uma brincadeira musical. Então é muito mais para desenvolver a criatividade, o gosto pela música. Então é algo muito lúdico, muito leve. As crianças, as famílias se inscrevem, né? E como eu havia comentado, precisa ter a vontade da criança. Tem crianças com 4 anos de idade que já falam: pai, mãe, eu quero jogar futebol, não quero fazer música. São outros sonhos, ainda bem que tem outros sonhos, né? E acho que os pais precisam respeitar muito isso também, né? E perceber, né, a criança que tem mais esse talento, essa sensibilidade para a música, que gosta da música, né? E até quando eles se formam da musicalização, eles fazem um circuito sem os pais para a escolha do instrumento. Normalmente estão ali os professores, alunos, né, fazendo a demonstração individual dos instrumentos, tanto de cordas, madeiras, né, metais e percussão. Normalmente a criança ela agarra aquele que teve mais afinidade. Eu acho que 80%, 90% de acerto encaixa mesmo o instrumento, assim, eu nasci para tocar esse instrumento. E é uma percepção dela, né? Não dos pais, não, isso é dos muito pais, interessante também, né? Não tem aquela coisa, não, meu filho vai tocar tal instrumento. O aluno fala: eu não quero tocar esse instrumento, eu não gosto, eu gostei mais daquele. Então tem que dar essa liberdade de escolha, né? E tem dado muito certo. Qual que é a média mundial, segundo grandes maestros? De cada 100 alunos, apenas 2 querem seguir a carreira musical e atingem um nível de alta performance para seguir carreira. No caso do musicário, até agora, nesses 9 anos, a gente formou 2 orquestras, né? Uma infanto-juvenil, uma jovem, grupos de câmara infanto-juvenis, uma camerata de cordas, já praticamente no nível profissional, que fez turnê internacional na Europa, né? Na Suíça, Alemanha e Holanda. E o grupo de percussão também que acompanhou, então foram mais de 30 jovens tocando num nível altíssimo. E hoje a nossa orquestra jovem, que tem 70 músicos, eles estão se preparando para fazer a turnê internacional em 2027 nos Estados Unidos e 28 no Japão. Então, é assim... Nasceu aqui, né? Então, Sérgio? como eu falei, se a média mundial é 2%,
o nosso chega a quase 40% dos alunos atinge o potencial, e aí é uma decisão deles de seguir a carreira musical como músico de orquestra ou seguir outras funções, né, ou outros trabalhos. Inclusive no musicário, como vai ter um equipamento gigantesco, né, então vai ter muitas funções, tanto na área administrativa, marketing, finanças, pedagógico. Então muitos deles já estão optando, não, a formação musical eu tenho dentro do musicário, mas eu vou fazer faculdade de outra disciplina para poder ajudar um musicário em outras frentes. Então o musicário não forma apenas músicos, ele forma pessoas, né? Exatamente, forma líderes, né? Líderes, né? Que queiram valorizar isso e trazer isso, que com certeza, mesmo que a pessoa ela não siga nessa carreira, ela vai trazer todo o aprendizado para a carreira que ela decidir seguir, né, Sérgio? Isso faz toda a diferença. Agora me conta, Sérgio, quando foi que você percebeu que o musicário se tornaria algo grande? Eu acho que quando a gente conheceu a Nagata Acoustics, e foram alguns marcos. Primeiro foi a estreia da Orquestra Infanto Juvenil, dentro de um evento, né, que é a Expo Gestão, um evento para executivos, porque eu precisava captar recursos. Todo projeto cultural precisa de recursos financeiros, porque instrumento é caro, professores são caros, né, então é necessário um investimento com um crescimento assim, exponencial. Então começamos com R$200 mil, um primeiro projeto em 2018. O nosso atual projeto de operação, né, bianual, 2026 e 2027, é de 17 milhões. Uau. E ano passado a gente captou mais de R$6 milhões, né, para a operação e também para as turnês internacionais que a gente fez, né, em 24. A gente conseguiu captar todo o recurso com 6 meses de antecedência. Começamos com uma empresa, né, que investiu, que foi o Instituto Cor, e hoje nós temos mais de 100 patrocinadores entre empresas e pessoas. Então, não só o trabalho artístico, pedagógico tem dado muita segurança, mas principalmente a transparência, né, o compliance, principalmente a prestação de contas, né, de cada real que é investido pelas empresas, né, que a gente... Alguns são doações, mas boa parte são dedução de impostos, né? A lei de incentivo permite que você abata os impostos, a renúncia fiscal por parte do governo federal, para ser destinado para projetos culturais. A partir de 2020, a gente cresceu tanto na captação que foi possível criar um CNPJ próprio, porque antes era um projeto, né? Chamava Instituto Cor de Música. Nasceu como uma startup, né, do Instituto Cor, mas a partir de 2020, em 6 de outubro de 2020, criou-se o Musicarium Academia Filarmônica Brasileira, né, uma associação sem fins lucrativos, uma instituição privada. A única diferença entre uma empresa privada normal e a nossa, que é uma associação sem fins lucrativos, é que a governança, o conselho de administração é voluntário, então não tem divisão de lucros, tudo é investido nos alunos, né? Então são todos bolsistas, né? E Sérgio, quando a gente fala sobre uma cidade que valoriza pessoas, cultura, qualidade de vida, né? A gente entende que é necessário ter projetos como o Musicário. Sim. E como foi o convite para estar dentro da Cidade das Águas? Isso também deve ter sido algo novo e algo importante para vocês, Foi, né? Exatamente, 2020 foi outro marco, né? Então, não dá para dizer que foi um único item, né? Mas foi uma junção, né? Uma junção de muitos aspectos, né? Então, desde o aspecto humano, do desenvolvimento dos alunos, que é o mais importante, porque o nosso objetivo, né, sempre foi criar uma orquestra filarmônica profissional de alto nível. E isso eles estão conseguindo atingir o quê? Pouco a pouco, um nível profissional. E é emocionante, né? Assistir é algo emocionante, a gente convida, né, as pessoas a aproveitarem as oportunidades que a gente tem, porque é algo dentro da nossa cidade, nasceu aqui em Joinville e realmente já é uma referência não só nacional como internacional. Sim. Né, Sérgio? Então, tanto a orquestra como conhecer a Nagata Acústica e toda a equipe de projetos
né, que está desenvolvendo aqui, junto com as equipes aqui de Joinville, por exemplo, tem a Metro Quadrado, a Arquitetura, a Theater DNA, que é também dos Estados Unidos, referência internacional, e mais de 15, 20 projetistas que estão unindo forças para termos o melhor projeto. É um único concert hall assinado pela Nagata Acoustics, então, que é a melhor empresa, né, referência no mundo. Eles fazem projetos. Empresa japonesa, é uma empresa que nasceu no Japão e que tem agora escritórios internacionais em Paris e Los Angeles, né? Então, em 2018 tive a oportunidade de ir até os Estados Unidos negociar, né, a contratação da Nagata Acoustics. Uau. E assim, seria muito difícil a contratação deles, porque eles só pegam grandes projetos, né? Mas pelo propósito, né, de transformação das crianças, dos jovens, pelo impacto sociocultural que a cidade, o estado e o próprio país teria, porque nós somos muito carentes em termos de formação, não só de base, mas de base até o superior, em termos de música erudita, é muito fraco no Brasil, né? Então, os grandes polos culturais de formação de músicos de orquestra estão na Europa, nos Estados Unidos e agora no Oriente, que estão investindo muito. E agora a gente pode dizer que aqui em Joinville também. Joinville, gente, né? E muitas pessoas da nossa cidade não entendem isso ainda, ou não ouviram falar, mas não percebem o impacto que isso vai causar para a nossa cidade como cultura, como pessoas. Vai virar até um turismo internacional, né? Porque as pessoas vão querer estar aqui também. É um turismo cultural qualificado. Então, são pessoas que querem ouvir música de qualidade. E, no caso, eu sempre tive a preocupação de dar acessibilidade a todas as pessoas. Primeiro para os alunos, que não tinham, nunca viram um violino na frente, então de ter o estudo, sim, as famílias, o público que é fiel, que vem em todos os concertos. Vale lembrar que são concertos mensais que a gente realiza hoje no Teatro do Instituto Cor, gratuitos, né? E fazemos concertos ao ar livre, né? Como faremos na Escola SESI, no dia 7 de agosto, por exemplo, para mais de 2.500 pessoas, né? Então, vai ser uma sexta-feira, às 19 horas, já deixo aqui o convite, né? Ano passado a gente fez e a escola ficou tão maravilhada, porque o público abraçou de tal forma que assim, a gente abria os lotes e acabava em minutos, né? Então, a gente chegou até o limite da capacidade, aí a escola falou, olha, a gente consegue abrir mais 400 convites, bastou 4 minutos e esgotaram todos esses convites. E falando sobre né? esses convites, essas apresentações, aqui dentro do Cidade das Águas vai ter um musicário e vai ter um concert hall, que vai ser um dos melhores do mundo, e tu comentou que em relação de acústica vai ser o melhor do nosso país, né? Sim. E que vem com esse escritório que é uma referência. Conta para nós como que vai ser ter isso aqui em Joinville. Imagina que daqui 4, 5 anos, a previsão é que a partir de 2030, né? O nosso projeto, assim, são 2 edifícios interligados. A parte acadêmica, né, que é a Academia de Música, é o Centro de Formação de Jovens Músicos e Orquestra, né? Nós teremos diversos grupos, diversas orquestras, tanto infanto-juvenis, jovens e a profissional, trabalhando na academia, né, como professores de alta qualidade. São mais de 50 salas, mais de 10 andares ali, são 10 andares de trabalho, 5 grandes, né, pavimentos, né, com pé direito muito alto, com acústica adequada, e do lado a sala de concertos. Então, a criança, o aluno, ele fica mirando ali do lado, é aqui onde eu quero atuar, né, nas orquestras, nos grupos, e integrar os grupos profissionais, em especial a Orquestra Filarmônica Profissional. Talvez as pessoas não tenham dimensão, mas todas as grandes cidades no mundo têm a sua orquestra como um grande orgulho. Talvez no Brasil é mais os times, né, de futebol, enfim, mas vamos pegar o exemplo, a Orquestra Filarmônica de Berlim e a Sala Filarmonia de Berlim. É visitado, né, por turistas que vão buscar assim, assistir os melhores concertos do mundo. Então tem um impacto na região, né, na cidade de Berlim. Vamos pegar outro exemplo do outro lado, Filarmônica de Nova York, né? Nossa, uma das maiores cidades do mundo e tem a sua grande orquestra.
Então, nos Estados Unidos, por exemplo, toda cidade, capital tem a sua orquestra, é um grande orgulho, assim como na Europa e agora também no Oriente, né? É algo muito valorizado. Acho que a população só vai ter essa noção quando tiver a estreia da Orquestra Filarmônica Musicário no Concert Hall e assistir o desenvolvimento dos alunos, que vão ser extraordinários. Já são, mas vão voar, a ideia, né? Aqui dentro depois é poder atender mais crianças, mais Aqui, alunos. então, a Qual que é a gente expectativa de salta atendimento? de 180, gradativo isso, para mais de 500 alunos. Para né? mais de 500 alunos Isso, aqui. todos bolsistas. Então né? são pessoas que vão sair de Joinville para o mundo. E talvez muitos vão vir para cá para estudar aqui também, né? Como o nossa... Bolshoi hoje, eu digo, a dança o Bolshoi está para dança, assim como o musicário está para música clássica, né? Mais ou menos isso. E o nosso grande diferencial é que nós teremos grupos profissionais, em especial a orquestra profissional, que vai gerar mais de 100 empregos diretos, mais de 120 professores e toda a equipe de produção, porque não vai ter só concertos das nossas orquestras, mas orquestras convidadas do Brasil e do mundo, espetáculos de música de qualidade, de jazz, né, de cantores e shows internacionais, eventos corporativos. Então vai ter uma equipe de produção também muito consistente, então serão mais de 300 empregos diretos. Né? Mais de 300 empregos diretos. E a gente vai falar sobre o Concert Hall. A gente pensa que a maioria das vezes quando a gente vai num teatro, vai escutar uma música, a gente vai em ambiente fechado. Aqui vai ser possível também assistir em excelente qualidade da praça? Sim. Da rua, da sacada do apartamento? Sim, então esse é o outro grande diferencial. Eu tenho pesquisado já há décadas, né, o que tem de melhor no mundo. Eu sempre penso, né, isso já tantos profissionais de referência no mundo falam, o Brasil tem tudo para ser uma referência internacional em cultura, só falta disciplina, visão, planejamento e principalmente essa visão de excelência, trazer o que tem de melhor no mundo, a gente não ter, entre aspas, uma visão pequena, mediana, se contentar com pouco, né? Eu acho que a busca de trazer sempre a excelência, o melhor para o Joinville. E tudo é negociável. No musicário mesmo, a gente passou tantas doações de instrumentos, de recursos, que é inimaginável. E a mesma coisa aqui no Concert Hall, nós teremos dentro do Concert Hall, para 900 pessoas, uma acústica espetacular. Só que, quando vem uma grande orquestra, uma filarmônica de Berlim, lógico, a gente tem que pagar toda a logística, então vai ter um custo operacional, né, considerável. Mas eu queria muito que a população, né, tivesse acesso a grandes concertos. Pudesse sentir e perceber isso. Perceber, né? Então, existe uma World Symphony de Miami que tem esse conceito de fazer os concertos dentro da sua sala de concertos, fazer as transmissões na fachada do prédio, como se fosse um grande cinema com imagem e som de extrema qualidade. Então, praticamente um cinema para eles assistirem. Exato, então sim, concerto. Então é como se fosse a transmissão, eles captassem o som de estúdio dentro com alta fidelidade e transmitissem no telão. Poxa, mas qual é a maravilha disso? Eu assisti agora em fevereiro, a convite da Nagata Acústica e da diretoria do World Symphony do Maidai, esse concerto, essa experiência para assistir dentro e fora. E aí, beleza, tal, assim, que concerto maravilhoso e tal, ele já está bem habituado. E agora, do lado de fora, você vê milhares de pessoas ali no jardim, né, com cadeirinha de praia, esteira, com toda a família, assistindo concertos maravilhosos. Tiver nitidamente que não terão condições de pagar um ingresso de alto valor, mas que querem, são sedentas com cultura. E uma coisa maravilhosa, eu vi a emoção da maestrina, que era um concerto muito temático, né? E a emoção da hora que ela está regendo, eram 15 câmeras, né, que estavam ali pegando todos os detalhes dos músicos, a dedilhada, a respiração, coisa que a gente não enxerga na plateia de concerto. E ali de fora da praça? E a câmera pegou a lágrima
escorrendo da maestrina. Ali é questão de milésimos de segundo, a música pegar e transmitir isso no telão. Então é algo assim, é uma outra experiência. É até inimaginável, né? E pensar que isso pode acontecer, que em breve estará acontecendo na nossa cidade. Então, que alegria, né? Que alegria, imagino para você, Sérgio, poder fazer parte desse sonho e ver esse sonho acontecendo, né? O outro grande lado é estar na Cidade das Artes, né? Nós tivemos um convite, né? A conversa, sócios, diretores, né? De todo esse empreendimento, e eles abraçaram a causa, fizeram a doação do terreno, de 5 mil metros quadrados, num local privilegiado, bem na entrada do bairro, né? Quase de frente aqui para a sede administrativa da cooperativa, que com certeza ambos garotos, nós vamos ter um investimento muito considerável para ter uma academia ali numa sala de concertos que é o que tem hoje, onde os condôminos vão ter o privilégio de assistir concertos exclusivos praticamente toda semana. É o único bairro no Brasil, né, no estilo Smart City, no estilo para as pessoas, que vai ter um equipamento como esse. Né? Então, eu estive toda a ideia, o projeto de ter uma academia de música, uma sala de concertos, né, para os empreendedores, né, desse grande bairro, né, que vai ser uma referência no Brasil. Eles abraçaram, conseguiram entender o conceito e viram grande valor, né, e a seu grande diferencial, que vai musicar a academia de música concertual. Uau! E pensando agora no futuro, né, Sérgio? O que você gostaria de ver daqui 10 anos, 20 anos, quando você visse uma criança entrando no musical? Qual que é a sensação que você gostaria que ela sentisse entrando? Hoje, com todo que a gente oferece para eles, vai ressaltar, né, que por 180 alunos, mais de 30% das famílias estão muito dois salários. Jamais eles pensarem em investir, porque não tem para pensar em que se a sobrevivência está nisso. Mas qual é o investimento que eles vão transformar a condição de vida da vida? Não como assistência livre, mas como a formação técnica profissional para se tornarem músicos de alta performance de orquestra. Vão ter uma cultura espetacular, mesmo aqueles que porventura venham a trilhar outros caminhos profissionais, a gente já procuramos entregar os jovens líderes de toda empresa, seja de qualquer ramo de segmento que gostaria de ter. Jovens cultos, preparados, com espírito proativo, líderes que vão fazer toda a diferença para a sociedade. Quanto vai transformar a vida de um jovem? Muito mais da vida que seria possível. Imagina 500 jovens de altíssimo nível atuando na sociedade. A gente não do Brasil, a gente muda a partir da nossa cidade, que já ninguém merece. Eu sou de São Paulo, mas eu sinto saudade toda vez que eu viajo para qualquer lugar do Brasil de novo. Quando eu volto para a gente sente aquele aquele cheiro de casa, de voltar para casa. Joinville é um lugar gostoso de estar, né? É o melhor local do mundo das construções musicais, também no Concert Hall. E aqui é o melhor lugar do mundo para os alunos do Brasil todo estudarem, se desenvolverem. Muitos professores falam que o acolhimento que nós damos aos alunos musicais é algo único no Brasil, porque a diferença no seguro japonês, a disciplina, o foco, a dedicação, né, para o aprimoramento constante. Isso a gente coloca também de forma muito natural dentro do musical, mas de forma leve e, acima de tudo, com muito amor e carinho, que se desenvolve com quem? Com criatividade e alegria. E são felizes enquanto estudam e fazem música. Por isso que eles conseguem emocionar o público. Eles transmitem felicidade. Eles transmitem felicidade mesmo. Quando a última vez que eu assisti, eu lembro aquelas crianças sorrindo, tocando, né? Tu não sabia se tu olhava, se tu escutava, mas é um mix de sensações, né?
é você perceber a alegria do sorriso, mas ao mesmo tempo a concentração no foco, e ao mesmo tempo aquela música gostosa vindo no nosso ouvido que dá uma sensação de paz, de leveza, né? E de que sim, que a cultura realmente transforma, de que sim, essas crianças que estão aprendendo agora serão pais no futuro. E agora eu pensar na pergunta que eu te fiz daqui 10, 20 anos, imaginar que nos seus filhos, de muitos desses alunos, entrando no musicário, entrando na Praça de Cidade das Águas, podendo sentir isso e falar, uau, meus pais mudaram a vida aqui dentro. Então, isso realmente foi, não é de uma pessoa, são 500 alunos que foram transformados, e o legado que essas pessoas, essas crianças vão deixar para a próxima geração também. Por isso, assim, onde, cara, a história desenvolveu foi o intermédio de apoio de pessoas e empresas, doações, destinação de posto, doação direta. Que é necessário que se continue que fazendo. Agora, neste ano, né, mais para o segundo semestre, nós vamos lançar a campanha pró-construção, né, da academia do Pós-Prosa, futura sede musicária aqui no Estado das Águas, mais daquilo que nós precisamos contar com o apoio, né, de todas as pessoas e empresas, mas não é para um impedido, na verdade uma oportunidade, porque o tempo da vida passa. O que vale no final, né, de toda a nossa jornada é o que de fato a gente deixou no legado, e o legado é construído por meio de dedicação a propósitos novos. Então, não vejo, e é algo tão nobre do que criar uma infraestrutura de excelente qualidade para o desenvolvimento humano, de caráter, de valores, de jovens para as futuras gerações. Então, pessoas que vão mudar o futuro da cidade, do estado, do país, com pessoas maravilhosas. Então, é algo que tanto a construtora que foi escolhida, ela vai ter que ser uma gestora de doações, ela vai ter que atuar com a gestão de mão de obra, mas todos os materiais, desde cimento, aço, vidro, piso cerâmico, todos os materiais acústicos, a gente quer contar com o apoio, né, das grandes empresas de ramo de construção civil. E isso da nossa cidade do Brasil, né? Porque até pessoas que estiverem assistindo, que são do Brasil, que percebem a importância do musicário para o nosso país, né? Quem quiser criar também é algo importante, e pode entrar em contato direto pelo Instagram, site. Então, e aqui, pelo próprio canal de vocês, então, de tanta confiança, né, de vocês, uma relação com os clientes, né, de muita longa data. Se a Liga ficou, é porque está firme. É verdade. E que vale, muitas pessoas às vezes querem investir em empresas, né, querem investir em projetos, quem sabe que realmente tem um cunho social, que realmente tem um futuro de verdade, um futuro bonito. Em musicário, com certeza, é aquele investimento que é certeiro, né? E as pessoas vão poder ver, vivenciar e desfrutar do setor. Nós vamos desenvolver esse projeto de Millennium Rights, pelo mundo global, ou seja, a pessoa que doou produtos, serviços, recursos financeiros, não tem vários locais de destaque do nome da pessoa ou da empresa, não é de apoio com a valor da doação, mas ter a sua exposição da marca. Então, o tanto de funcionários, como a própria família, né, os grandes doadores, desde a tesouraria isso é reconhecido na sociedade, as pessoas, os pioneiros que ajudaram a construir o melhor musical de formação que desenvolveu para artistas da música da música cívica. Sérgio, muito obrigada, né? Começar esse podcast entre cidades para falar sobre futuros, né? O futuro da nossa cidade, o futuro de construção, o futuro de moradia. Não tem como falar sem falar sobre o que tem atrás disso, que realmente vale. Porque mais do que construções é sobre o que se faz para as pessoas viverem melhor e para as pessoas que também. E a Musicário, com certeza, contribui muito para a cidade de Joinville, aqui no nosso país. Que esse sonho continue sonhado em muitas mãos, em muitas pessoas, e que ele seja multiplicado, né, para que possa alcançar mais e mais pessoas, e que a gente possa ver essa obra concretizada com muita alegria. Muito obrigada, muito bom falar contigo, Sérgio. Claro. E desejamos o melhor para toda a equipe envolvida aqui também, a nesse projeto de civilização. Gratidão.